Poucas coisas são tão universais quanto o sorriso. Ele conecta, transmite confiança e transforma relações. Mas hoje não vamos falar de qualquer sorriso. O tema é como a tecnologia vem revolucionando a odontologia, trazendo mais conforto, previsibilidade e segurança para cada paciente. Para essa conversa, eu recebo 2 especialistas que unem competência técnica e um jeito humano de cuidar. Dr. Fábio Costa, ortodontista especialista em crianças, adultos e também em odontologia do sono, e Dr. Tiago Alice, protecista referência em estética reabilitadora. Sim, a odontologia digital já é uma realidade. Do preventivo à reabilitação completa, ela está mudando a forma de cuidar dos sorrisos, entregando confiança, qualidade de vida e resultados que fazem a diferença. Hoje eu estou aqui com o Dr. Tiago e o Dr. Fábio do Espaço Oral Multi, para a gente falar sobre a odontologia e a odontologia digital, né? Perder o medo, os tabus todos. Eu posso garantir que a cadeira do consultório deles é tão confortável quanto essa poltrona aqui. Muito obrigada pelo convite, né? Por aceitarem o convite. E vamos lá. Começar pela pergunta para a gente deslanchar aqui. O que é odontologia digital? O que a gente pode falar sobre isso? Vou começar então. A odontologia digital é uma ferramenta hoje em dia que a gente está usando para maximizar o conforto do nosso paciente. Quando eu dou aula, quando começo as aulas, eu sempre digo assim, a odontologia digital ela tem que dar o conforto para o nosso paciente. Ao longo do nosso podcast, a gente vai conversar sobre o conforto, o que seria isso. Mas eu sempre falo que a gente tem que priorizar também o nosso conforto como profissional. Porque, querendo ou não, a gente está lá, são as minhas costas que eu estou lá, dores no corpo, porque a profissão de odontologia é uma profissão que desgasta muito o corpo, né? Então, a odontologia digital veio para dar o conforto tanto para o nosso paciente quanto para o próprio profissional. A gente começa por sempre começa umas aulas assim, fica legal. O nosso aluno começa a entender e a gente começa a trabalhar dessa forma, né? Isso mesmo. Que a gente traz nesse conceito de digital, né? Trazer para os nossos tratamentos humanizados, porque a gente não deixa de estar presente durante o tratamento. Então, a gente inclui nos nossos tratamentos toda a parte de diagnóstico digital, os mais modernos possíveis, scanner intraoral, escaneamento, então aquelas antigas que se usa ainda, né? Mas massinhas desconfortáveis, por exemplo, aqueles processos de moldagem. Sujeira. Né? Toda aquela bagunça que, como o Thiago falou, que também para o profissional, né? Então, a gente não corta caminho, né? Não tem atalho para tratamento, mas a gente torna o nosso tratamento mais confortável para o paciente, para o profissional. A gente tem maior assertividade nos resultados, porque a gente tem mais controle do que a gente está fazendo. Então, digo isso da parte ortodôntica, que é a minha área, né, em ortodontia principalmente. Os meus resultados melhoraram muito desde quando a gente começou a colocar toda essa parte de diagnóstico, tratamentos, protocolos digitalizados, porque a gente acaba tendo, né, a nossa profissão não é numérica, né, o nosso 2 mais 2 nem sempre é 4, mas a gente acaba aproximando mais de algo numérico. Obviamente, a gente tem um ser vivo ali, um corpo, uma célula, né, que a gente não consegue traduzir isso em números, né? Mas aproximar mais essa parte biológica da parte tecnológica e ter mais assertividade e entregar um trabalho melhor para o nosso paciente. E, também. de fato, as mãos continuam ali trabalhando, né? Exatamente. Não tem como... A gente não sabe até quando, mas por enquanto vai, né? Já tem números, a cada 2 ou 3 anos tem congresso de odontologia digital e do que tem de novo, de moderno, na Alemanha, sempre na Alemanha. E esses congressos estão cada vez mais malucos, porque agora está começando a vir robôs que estão operando, mas assim, até quando que isso vai acontecer? Como que vai chegar no Brasil? Isso nada substitui as nossas mãos, mas a eu mão do acho ser que humano. mesmo até cultural da gente mesmo, eu acho que eu prefiro a mão de vocês. Exatamente, né? Não, essa questão de mudar para um robô, não. O que a gente usa na odontologia digital é para a gente ter mais previsibilidade de resultado. Precisão. Por exemplo, assim, eu sei até onde eu vou chegar. Com um computador, com um scanner, com software de desenho, eu vou conseguir saber o meu resultado final. Então, só isso já tem a previsibilidade. A precisão, hoje os computadores estão muito precisos, as impressoras para imprimir dente estão muito precisas. E o que isso conduz? Rentabilidade. Sim.
rentabilidade para os consultórios odontológicos, e isso gera um custo menor de tratamento para o paciente. Então, ficou muito interessante essa parte. Não, tem a precisão, tem o conforto, o planejamento que você consegue entregar pro paciente antes, né? Porque as pessoas chegam, sei lá, quebrou um dente, eu já chego apavorado se me acontece alguma coisa. Meu Deus. Exatamente. Chega lá e... O paciente consegue também visualizar o tratamento, tá? Prévio. O prévio, Isso. um tratamento prévio, né? Tu consegue visualizar o teu tratamento, o que o Thiago vai fazer na reabilitação protética, o que o Fábio vai fazer na reabilitação ortodôntica. Tu consegue ter uma previsão de movimentos, de resultado final, né? Frente, então, lado, costas, tu cima, sabe baixo. hoje o que tu vai, né, provavelmente ter no teu resultado final. Né? A gente consegue essa precisão, como eu vinha falando antes, essa precisão maior, né? Tanto para o dentista, que para a gente é melhor, porque a gente sabe onde a gente está andando, né? Tá? A gente é mais proativo e menos reativo. E para o paciente também, ele sabe o que ele está adquirindo, né? Sim. E a gente consegue unir isso, assim, o sonho do paciente, né? Porque a gente não entrega dente, né? A gente, apenas um sorriso, né? A gente entrega ali, muitas vezes, o sonho de um paciente, um sorriso, autoestima, né? Não, e é muito real o resultado que a gente consegue. Não é uma coisa assim, o computador diz uma coisa, clínico te diz outra. E não é só estética, é saúde mesmo, né? É uma coisa... A gente sabe que não é uma brincadeira, né? Na verdade, a estética, lógico, que é super importante, tudo, mas a saúde bucal é uma coisa que pode gerar milhões de complicações. É isso aí. Hoje em dia, até o atendimento mudou, então, né? Eu sou paciente deles, dos dois. E quando a gente senta na poltrona hoje, não é na cadeira lá do dentista, não é mais aquela coisa que você senta com medo. Já começa o atendimento, desde que você senta ali, tem o scanner, e aí tem esse planejamento que a gente falou. Como que funciona essa experiência para vocês, essa troca, né? O que vocês vão ter lá? O escaneamento, o histórico, o acompanhamento, você estava falando agora que fica mais fácil, né, de você acompanhar esse paciente, o próprio paciente vai visualizando isso também no decorrer do tratamento. Eu acho que está mais rápido hoje o tratamento, talvez, com o material que vocês usam. Ele está mais direcionado, né? A gente tem uma previsão maior, talvez em algumas situações, sim, ele se torna mais rápido, né? Eu não posso te afirmar que em todas as situações é mais rápido, né? E tem inúmeros outros fatores aí, não só humanos também, que interferem, né? Tá? Mas, assim, a primeira consulta, o contato do paciente hoje no nosso consultório, o paciente chega para uma consulta de avaliação, a gente conversa, né? Atende humanizado o paciente. E todo paciente, ele passa por uma consulta inicial com escaneamento, né? Tá? Porque ele não tem só próteses, ele não tem só restaurações ou necessidades ortodônticas. Esse escaneamento gera uma imagem, onde a gente arquiva essa imagem, que seria o modelo digital do paciente. E isso serve tanto como diagnóstico, como um modelo para um acompanhamento futuro, né? A gente pode ver se o dente está entortando, se o desgaste aqui está aumentando, se a retração gengival, a recessão gengival está aumentando, até o momento que a gente julga ou não, né, a necessidade ou não de intervenção, né? O nosso primeiro pilar é a saúde, né? Saúde e doença, tirar a doença da boca do paciente. Sim. Então, esse escaneamento do intraoral, ele vai nos mostrar uma gengiva inflamada, uma cárie, vai nos mostrar um dente mole. Opa, isso é principal. Devolver saúde para o paciente. A partir de uma boca saudável, a gente vai partir para um leque de opções de tratamento. E mesmo assim, o paciente vai para aqueles antigos raio-x que a gente tem que fazer. Lógico, devem ser coisas diferentes, mas vai também. Vai também, porque são exames complementares que são importantíssimos para a gente, que é o exame clínico, dentista-paciente, e exame complementar. Que aí entra radiografia, tomografia, entra o próprio escaneamento intraoral, entra um monte de outros fatores que vão servir para a gente aumentar o nosso poder para um diagnóstico correto. Para vocês não, mas a melhor coisa é sentar ali e não ter nada. Mas sempre para a gente também. Para a gente também, sem dúvida. E vamos falar aqui sobre agora a alta tecnologia que se tem hoje. Implantes, próteses, ainda assusta muita gente, né? Com essa tecnologia, tornou-se mais seguro e previsível para o paciente? Isso, porque assim, o que acontece hoje com a implantodontia? Esse talvez seja uma das áreas que mais mudou com a tecnologia. Porque, por exemplo, hoje, o dentista antes para botar um implante, o paciente perdeu um dente. E o dentista para colocar antes do implante, o dentista colocava aquele implante a olho. Ele ia lá, olhava o buraquinho que tinha, via, media e colocava o implante.
Um bom profissional, um profissional experiente, ele consegue colocar tridimensionalmente bem aquele implante. Como que é hoje? Hoje a gente planeja o posicionamento desse implante num software de desenho. O software já vai me dar a posição perfeita para o implante do paciente dentro daquele osso que o paciente tem. Então você já não tem mais erro. Aí você coloca um guia cirúrgico e coloca um implante. A gente brinca que essa parte não precisa mais nem ser especialista para colocar, qualquer um vai saber fazer. O que isso gera para o paciente? Não tem mais ponto, uma cirurgia extremamente pouco invasiva, o implante é colocado, sangramento praticamente não existe, dor então esquece, ou seja, é muito confortável ao paciente. Nós estamos falando de um implante unitário, mas eu posso colocar 10 assim no mesmo paciente, na mesma hora, na mesma boca, ou seja, funciona muito bem. A partir disso, já ficou previsível. Só nesse caso, Paty, o que acontece? O paciente ele já vai voltar conosco no pós-operatório super feliz. Puxa, fui lá, botei 10 implantes, não senti nada de dor, não consegui nada. Fora que antigamente você colocava implante, prótese, essas coisas, e voltava com dor, ou a mordida torta, ou quebra, porque não deu certo. Exato. Hoje em dia, o índice de erro deve ser assim... Muito pequeno. E por isso o nome técnico disso é uma cirurgia guiada. Ou seja, a cirurgia vai ser guiada por um software por computador. Claro que aí depende das nossas mãos, a mão humana ainda, porque a gente tem que saber tratar a intercorrência, né? Que acontece no pós-cirúrgico, no transcirúrgico, perdão. Então essa é a ideia. Mas assim, a partir disso, puxa, o implante está bem colocado. Fazer o dente depois, ficou super simples, super fácil. O dente também, todo computadorizado, escaneado, manda para o laboratório, ou muitas clínicas hoje já têm próprias fresadoras ou impressoras, já imprime o dente ou fresa o dente, ficou super tranquilo. E essa comunicação toda digital com os laboratórios, né? Sim. Escaneia o paciente, manda digital, esse tudo arquivo. automático. Né? Não tem mais o motoboy que leva, que busca, Tu imagina antigamente, vai. assim, Paty, ligava pro técnico e dizia assim, cara, o dente ficou meio amarelo, eu preciso de um pouquinho mais branco. O que é esse pouquinho mais branco pro técnico? No telefone, era o que a gente fazia. E sedação ainda tem? Tem, a sedação é bem legal. A sedação é uma coisa que funciona muito bem também. A sedação ela pode ser a endovenosa, que daí vem um médico na clínica, ele seda o paciente dorme. Que delícia. E pelo procedimento, pelo tempo do procedimento. E tem também a peróxido nitroso, né? Que daí a gente faz isso, o paciente coloca no nariz, o gás no nariz. Esse ele fica acordado o tempo todo, mas fica naquela situação meio grog. Super tranquilo, super confortável, tá? Esse é muito mais usado para pacientes que têm ansiedade, têm medo, né? Porque o procedimento cirúrgico em si, nesse tipo guiado, ele minimizou muito qualquer tipo de erro, qualquer tipo de uma cirurgia maior ou menor, claro, que tem os procedimentos maiores também, né? Vocês têm muito paciente infantil? Muita criança? Mais a minha área, a parte ortodôntica, né? Ortopédica, né? Criança, a gente os pais procuram, né? O dentinho tá torto, né? A Dudinha, né? A Duda tá lá com ele. A gente tem uma primeira fase de tratamento, quando está em crescimento, que é a parte ortopédica, né? A gente vê as funções orais do paciente, esse paciente em crescimento, diferente de uma abordagem em adulto, né? A abordagem do adulto, ele já cresceu. Então, eu não consigo mexer mais em estrutura óssea, a não ser cirurgicamente. Em cirurgia combinada com o tratamento ortodôntico. A criança não, tem a carga genética, a herança do pai e da mãe. A gente não altera a genética do paciente, mas a gente consegue alterar o ambiente. Tá? Então, a gente usa ações ortopédicas funcionais, para que a gente mantenha, né, o melhor posicionamento possível, o relacionamento possível entre a arcada superior, a maxila e a mandíbula. E daí, a partir dali, com as trocas dentais, a dentição permanente, se necessário for, a gente faz a correção ortodôntica, daí de posicionamento dentário. Mas é importante que a função oral esteja ok, né? E para criança com alinhador é muito melhor, né? Daí tem o alinhador, depende da idade, né? Depende da idade da criança. Mas é porque já é uma criança, é uma jovem, né? Mas aí a gente vai para o alinhador, a gente vai depois. Tá. Volta para cá. Eu estava assistindo uma série esse final de semana e vamos falar sobre as facetas, tão amplamente na moda agora. Aí eu vi uma cena muito engraçada, a gente até comentou na hora, eu estava com meu filho e com a minha nora, o cara tinha colocado só as facetas só em cima, embaixo não. E aí você olhava branco, aquela coisa em cima, tá todo mundo de dente branco, alinhado. Vocês
é muito, eu não sei, vocês acham isso que vai vir agora? Fica natural, tem que tomar muito cuidado, é indicado para qualquer pessoa? Quais são as indicações para todas as idades? Porque a gente está vendo, isso não é só uma coisa de, né? Virou moda, né? Virou moda, né? Assim como o cílio, a boca, a unha, aí vem o dente. O problema do dente, da faceta, moda é moda, ponto, né? A gente sabe que é moda. É moda entre os jovens muito mais do que numa meia-idade ou uma idade adulta, assim, 50 plus, assim, digamos, tá? O que os jovens querem? Mudar a forma de dente e mudar a cor. Cor branca. Começa por aí, né? Já nos procuram com cor branca. Só que, assim, faceta, ela pode ser de vários materiais. A faceta de resina, que é a que a grande maioria está fazendo, não só a pacientes jovens, mas dentistas jovens, ela funciona super bem. Funciona legal. Tem uma grande vantagem de não ter desgaste do dente. Porque, poxa, imagina, é irreversível você desgastar um dente, colocar um desgaste dentário e você não gostar do trabalho. Troca, mas já tem o desgaste, já tem o problema feito. E depois tem as facetas também de cerâmica, que dá um material mais melhor, estabilidade de cor, dureza, tudo muito melhor, que também, a grande maioria, quase 90% dos casos para mais, também tem desgaste. Então, ou seja, tem que entender que a grande maioria dos trabalhos estéticos com facetas tem desgaste de dente. Então, esse é um caminho que a gente tem que andar um pouco tênue. Puxa, eu não me sinto confortável em pegar uma pessoa de 20 e poucos anos de idade e desgastar dente para colocar faceta. Não me sinto. Tem um custo biológico nisso tudo, né? A longo prazo, né? Exato. As pessoas não pensam a longo prazo. Tipo, vai... E assim, e tem casos e casos. Tudo bem, a pessoa, o paciente tem indicação. Uma indicação para faceta. Ok, vamos lá. Ok. Perfeito. Mas assim, se você olha, o sorriso da pessoa tá ok, tá tudo bem, e só porque tá na moda, você tenta reverter essa vontade. Tento reverter muito, assim. Claro que por ética profissional, por carinho que a gente tem com o paciente, pela humanização que a gente tem com o paciente, tento reverter de todas as formas. Em vários casos eu não pego para fazer. No teu caso eu não quero fazer, não vou fazer. Por quê? Porque o paciente insiste em querer fazer aquilo que é contra os meus conceitos éticos de odontologia, então eu não vou fazer. E aí, mas assim, tem principalmente o paciente jovem. O que é indicado, que tem um problema dentário, teve uma doença, teve um desgaste, alguma coisa, ok, esse paciente sim, tá? Porque como o Fábio falou, existe um efeito biológico que lá na frente, aquela faceta vai virar uma coroa, que vai virar um implante, que vai virar uma dentadura. É uma sequência de coisas, então não estão pensando que 50 anos. Quanto antes tu inicia o processo restaurativo no paciente, né, tu entra num ciclo de restauração, né, por períodos em períodos, ele vai, talvez, né, ter que fazer a troca disso, né? Seja de uma restauração para uma restauração maior, de uma faceta sem desgaste, com um pouco de desgaste. Lá na frente. Por uma maior, isso cada, sei lá, 5, 10 anos, talvez. Isso é cerâmica, porque resina, a vida da gente é louca hoje, não é? Essa molecada de 20 e poucos anos já estão com bruxismo, estão se mordendo, estão comendo tudo, estão roendo, então as resinas não duram um ano. E aí eles gastam um pouquinho e chegam lá, quebrou. Pô, quebrou por quê? É a geração que tem menos cárie, historicamente, mas é uma geração que está se formando com mais cavidades. Cavidades provocadas, né, nesse sentido, né, de preparos cavitários. Da agressividade da mesmo. Agressividade. E assim, não é um dente, né, que geralmente tu vai fazer a troca, o nivelamento ou mudança de cor, tu não troca de um dente. Eles trocam 20 dentes superiores, 20 inferiores, né, ou, né, 10 e 10, né, na verdade, e trocam a boca toda, né? Mas em contrapartida também eu vejo o lado bom da coisa, né? Que, por exemplo, quando é indicado. Quando é indicado é bonito de ver, muda né? o sorriso, fica bonito. Quando bem feito também, né? Tá aí, tá um balaio aí, né? Tem uns que parecem aquelas dentaduras de exato, de bala. Tem uma foto. A gente usa assim, até Plets, né? Aquele chiclete Plets. Sim. Branco e quadrado, todos os dentes, mundo né? igual. 20 dentes, branco e quadrado, né? Tudo igual. E o colega do lado, que talvez foi naquele mesmo profissional, da mesma formação lá, tá com o mesmo dente, tá todo mundo com a mesma boca. Sim. É o saquinho de dentadura que você citou, né? Isso não dá. Tá entendendo? Eu acho que sim, tem que ter bem indicado. Observe lá o profissional que trabalha. Eu me preocupo muito com isso, né? Eu sei que o Thiago trabalha numa linha diferente, com essa preservação, essa preocupação. Quando está indicado, sim, né? Eu não sou contrário a isso, obviamente que não, né? Mas, sim, jovens desgastando seus dentes sem necessidade. Espera, né?
Espera. Às vezes é um nivelamento ortodôntico, às vezes é Espera. uma ação com uma resina, um recontorno, às vezes é um clareamento, já resolve. Eu quero ter os dentes grandes, eu quero ter os dentes brancos, daí tem colega que faz isso. E lembra que a gente falou no início que a estética ela é secundária perto de uma função Sim, mastigatória, sim. perto de uma saúde. Eu acho que tudo hoje, eu acho que a coisa está tão exacerbada, com tanta coisa, essa coisa da estética, que as pessoas não estão pensando a longo prazo. Você vê jovens mesmo, jovens que a gente está falando, gente, é menos de 30 anos. Geração do imediatismo, né? Que tem que estar tudo perfeito, que já está ali colocando o botox, a faceta, né? Colocando. E quando o cara chegar lá com seus 50 anos, que a gente nem tem que considerar 50 anos, velho. Mas assim. Chegar lá. Não vai chegar. Não vai chegar. Vai chegar o cara lá usando dentadura, provavelmente. Né? Sei lá. Eu tive num evento familiar, assim, no aniversário. Tenho sobrinhos mais jovens, né? E fui num grupinho, assim, assistindo o jogo, né, na televisão, no evento lá. E estavam todos com o mesmo estilo de roupa e com os mesmos dentes. Incrível. Um grupo de amigos? Grupo de amigos. E eles atendem... tratam com os mesmos com o mesmo profissional, com o mesmo sorriso, que me chamou a atenção. Eu falei, nossa, jovens, tá? Com o mesmo sorriso. Parecia, eu brinco assim, parece que estão comprando rosto, estão comprando dentes em bandejinha. Né? Você vai... A juventude, então, sim, E vai perdendo um pouco daquela coisa, né? Porque tem sorriso, tem muito sorriso bonito que individualizado, né? Tu vai fazer um planejamento individualizado. Sempre teve isso. Eu acho que essa coisa da moda, antigamente, na época que era plástica no nariz, todo mundo queria. Tem gente que tem um nariz que não é um nariz perfeito, só que mexe no nariz e perde a identidade. Exato. As pessoas estão ficando todas iguais. Né? E essa história do dente é muito louco, porque às vezes você fica olhando e você fala, nossa, essa pessoa tá estranha. Aí você olha de novo e você fala, cara, é o dente. Aquela coisa branca, parece que tem mais grande, dente na boca. Exatamente, a boca do máscara. Parece que tem mais dente do que o normal. Você fala assim, não, tem mais dente ali do que o normal, né? Às vezes você pega, tá meio estranho ali. O que está sendo legal, assim, que como bem indicado funciona, mas nos congressos de odontologia estética, reabilitadora, está se voltando um pouco. Porque os dentistas também são culpados, né? Claro, a gente que mostra foto casuística que vende isso. Está se voltando um pouco para a naturalidade. Que o dente um pouquinho torto, um pouquinho amarelo, funciona. Deus nos fez assim a vida, ponto, legal. Está se voltando um pouco a isso. Ou seja, tem indicação? Tem que fazer. Mas, cara, o dente amarelo é vida. Vamos viver. Sim. Não é só naquele branco quadradão. Sim. Então está se voltando um pouco isso. Que bom. Torto legal. Eu já não concordo. Torto é pior ortodontia. Torto eu já não concordo. Levemente, né? Não vamos... Eu já tive pacientes... Assim, que pediu, não pediu? Eu tive pacientes que lá, na época com aparelho fixo, ainda que usava bastante, uma paciente bem... uma paciente adulta, chegou a um determinado ponto, assim, um terço do tratamento completo, talvez, ela assim, Fábio, para mim tá bom. Como assim para mim? Algum problema, né? Dela assim, não, para mim tá bom, eu não quero ter dentes brancos e eu não quero ter dentes todos retos, tá? Eu sou de outra geração, Fechou. Eu não quero ter, eu tentei convencê-la assim no que for preciso. E eu falei, não, minha preocupação não é essa, eu sei que pode gerar uma frustração profissional, eu falei, eu queria te entregar outra coisa, mas para mim tá ótimo, assim, eu tô extremamente satisfeita. Aquilo me marcou, assim, isso faz bom senso da pessoa, 10 anos, próprio talvez. paciente. Eu falei, Legal, poxa, aqui que eu quero entregar o que tá na minha mente só apenas, sem escutar tanto o paciente, né? E ela assim, então tá, na próxima consulta a gente remove o aparelho. Eu falei, vou pensar. E eu acabei removendo o aparelho, daí ela terminou ali, feliz da vida, né? Eu prefiro um outro estágio de finalização, né? Mas para ela aquilo era o suficiente. Eu não quero dentes todos retinhos, ela falou para mim. O de faceta bonito é quando o paciente termina um tratamento e o paciente ele chora. Aconteceu isso agora, semana passada, aqui no consultório, de uma menina que estava 3 anos tratando, acidente de automóvel, assim, com problema, tudo. Colocamos os dentes, coloquei dente nela. Quando eu coloquei dente nessa menina, essa menina começou a chorar que nem uma criança no consultório. Mas ela chorava que eu não sabia, né? Ficou até um clima meio... E a secretária começou a chorar não junto. Gostou, né? Não, cara, sensacional. Esse é o legal. Isso é impagável. Eu, particularmente, tenho uma coisa com sorriso.
na minha vida particular, né, eu tive uns problemas, vi problemas na minha família de pessoas que perderam dentes e tal, então eu sempre tive comigo essa coisa de eu cuidar dos meus dentes a todo custo, a vida inteira. E graças a Deus eu sempre tive muita sorte, então, e eu sou uma pessoa muito sorridente. Teu sorriso é muito lindo. Eu sou uma pessoa muito sorridente e tal. Não, meu dentista e meu ortodontista, eles são ótimos. E eu sempre tive isso comigo mesmo, de verdade, assim, de cuidar sempre da minha saúde bucal, dos meus dentes, pros meus filhos também, sempre fui muito chata com isso e tal. A essa altura do campeonato, eu chupei chupeta até, sei lá, 9 anos, é um absurdo, 9? E nunca usei aparelho na minha vida. Então, quando eu falo assim, eu chupei chupeta até 9 anos, nunca usei aparelho e tenho um sorriso ok, Bonito. né? Tá tudo ótimo. Aí, chega agora, a essa altura do campeonato, eu estou usando aparelho. E ninguém percebe. Não. E Então, a gente ninguém vai falar sobre de aparelho ortodontia, agora. alinhadores transparentes. Eu estou usando. Você acredita nisso? Eu acredito. Estou usando. Talvez o maravilha. não usar, né, esse teu histórico, não usar aparelho, a presença do aparelho fixo na boca, isso foi talvez uma barreira para muitos pacientes, talvez para você também. Né? Então, o paciente ele começa muito motivado em todos os tratamentos, né? Não, eu sempre conversei muito com o paciente antes de colocar, esse é um momento difícil, eu estou do seu lado, todos os pacientes eles têm o meu celular, pode conversar, manda mensagem, hoje é mais fácil, né, com as redes sociais, enfim. E agora com melhor acesso, diria assim, dos alinhadores ortodônticos no mercado brasileiro, essa barreira do aparelho fixo, a gente virou a página, né? Tanto, como o Thiago falou, é bom para o paciente, é bom para o profissional também, né? Em inúmeros outros fatores. E isso proporciona pacientes adultos, principalmente, né? Que eram relutantes ao aparelho e queriam dar uma melhorada no sorriso, tá? Fazer um tratamento ortodôntico, do mais simples ao mais complexo, em adesão ao tratamento, né? E partiram para o tratamento. No meu caso particular, eu sei que tem a história, o histórico de uma vida toda, e tem a história de você estar perdendo, pela idade, você vai perdendo, como que fala? Vai perdendo a massa óssea, e vai entortando, começa a quebrar dente, aí tem um monte de fatores. Isso. E aí, depois, é que nem quando você vê carro, você compra um carro, você nunca vê aquele carro na rua. De repente, você olha, todo mundo tem o carro igual. Eu faz nem um mês que eu estou usando aparelho. O que tem de gente usando alinhador é uma coisa assim impressionante. Você conversa com um, conversa com o outro, todo mundo está usando e realmente as pessoas veem resultado. Não vou dizer que é a melhor coisa do mundo, não é. É bom, antigamente tinha o fixo que era horrível, meus filhos usaram fixo, realmente era uma chatice, limpe, isso e aquilo. Não é uma coisa tão simples, você tem que ficar com o negócio na boca, até para você ter o resultado. Exato. Né? E lógico, é bom, emagrece. pacote combo. Emagrece, dá sede. E essa parte da nutrição a gente nem tem cobrado, né? É ótimo, é muito bom isso. E aí vamos falar um pouquinho. Muita gente acha que é só estética, que nem eu acabei de falar. Não é só estética, porque quando eu postei que eu estava usando aparelho, eu recebi uma enxurrada de mensagens, tipo assim, mas como assim? Você precisa usar aparelho? Teu sorriso é lindo. Me dá me dá esses contatos. Eu passei o seu contato. Me dá esses contatos que reclamaram aí, que eu vou conversar com ele. Além da estética, né? Então, eu mesma achava que eu não tinha que usar aparelho. Até eu entender e hoje olhar só para aquele negócio que eu sei que eu tenho que corrigir. Depois que o Dr. Fábio me mostrou ali, eu falei, tem que usar. Além da estética, vamos lá. O que a ortodontia, esses alinhadores, eles trazem? Além do, O alinhador, ele é um aparelho ortodôntico e tem como função, finalidade, o tratamento de posição de dente, igual qualquer outro aparelho ortodôntico. O dente funciona recebendo essa movimentação ortodôntica, recebendo o estímulo, a força, né, provocada pelo aparelho. O dente não vê se o aparelho é fixo, se é metálico, se é cerâmico ou se é um alinhador. Tá? Então, a gente parte desse princípio que o alinhador trata tudo sim. Tá? Hoje, eu acho que na minha rotina clínica, 99% são alinhadores.
Ainda tem 1% de outro. Ainda tem 1% ainda que ficou, tá? Mas assim, não inicio mais tratamentos hoje com o aparelho fixo. O aparelho tradicional, o Bracket, colado no dente, né? Mas ainda existe indicação. Existe, tá? Mas tem é uma muita opção. gente fazendo muita gente também. fazendo. Eu tenho uma amiga, inclusive, com 60 anos, que vai colocar agora. E eu falei para ela do meu, ela falou que no caso dela, ela não pode por causa da gengiva. Eu enfim. não contraindico, tá? O aparelho fixo, nada, ele funciona muito bem, assim. Preferências profissionais e preferências, né, habilidades e preferências profissionais e preferência do paciente. É óbvio, assim, qualquer técnica que tu usa no consultório, vai fazer a cirurgia guiada, não vai o Fábio fazer a cirurgia guiada. O profissional, ele tem que estar apto, treinado, né, para fazer aquilo. Se tornou mais fácil para quem se preparou para fazer aquilo. Claro, O alinhador não é... Tem um cunho tecnológico gigante atrás do alinhador. A gente olha, às vezes, aquela placa... igual placa de clareamento. Não sabe a tecnologia de polímero que está embutida ali naquele plástico, né? Naquele tem até polímero. QR Code. Você passa a língua, eu falei, esse negócio tá sujo. Falei, tá sujo? Não, calma aí. Eu tirei, falei, não, você tem um negócio escrito. Tem o teu número ali, né? Não pode perder aquele alinhador, né? A gente sabe onde tá, né? Mas, assim, o profissional tem que estar apto. Às vezes a gente vê hoje, assim, tá todo mundo de aparelho, tá todo mundo de alinhador. Obviamente, vamos considerar que estão sendo bem tratados, né? A gente tem os pilares de sucesso do tratamento, a técnica que se escolhe, o profissional e o paciente também, né? Como tu falou, assim, é removível, é confortável, mas ele não funciona na gaveta. Exatamente. Então, o alinhador, ele precisa estar hoje de 20 a 22 horas na boca. Eu brinco com o paciente, ele é um aparelho removível fixo, é quase fixo, tá? Mas ele é removível para te dar conforto. Exato. Conforto estético, conforto mastigatório, tira e pode comer qualquer coisa, tá? Antigamente colava aparelho colava aparelho no fixo no paciente, ele saía com uma folha de restrições alimentares e uma segunda folha de nova modalidade de higiene oral, né? E passa na farmácia e compra mais essa terceira folha. Hoje ele sai com alinhador, como que eu limpo, doutor? É a mesma escova que tu usa em casa, é o mesmo fio dental, o alinhador entra com a boca limpa, alinhador sempre limpo. E o que eu não posso comer? Pode comer tudo, só não pode comer em cima do alinhador. E nem tirar com a unha. Você quebra a unha. Quebra a unha. Você quebra a unha. O doutor dá um ganchinho também para remover. O doutor dá um ganchinho lá, agora é quase um anzol. Mas preserva a unha, né? Claro, facilitou muito, porque antigamente o que tinha de paciente que voltava com bracket quebrado, né? E fora a emergência, deu o conforto do profissional, né? 30% do dia na agenda, imagina isso, né? Na agenda, é quem monta a tua agenda, administrando esses espaços, as emergências, né? E aí o paciente quebrou comendo isso se torna caro também para o tratamento. Deixa o tratamento mais longo, porque toda vez que perde o bracket, né, que está colado no dente, ou perde o fio, ou quebra o fio, quando não entorta o fio e entorta o dente, tem que ser refeito tudo novamente. Tá? É aquilo que a gente falou desde o começo, tanto na área dele como na sua, tudo que vem com essa tecnologia vem também para melhorar para o profissional. Né? Assim, foi o que eu falei, eu estou usando... existe todo esse conforto de você tirar, por exemplo, hoje ele me perguntou, você não está de aparelho. Não, você não quer que eu faça um podcast aqui assim, falando. Eu ainda não me acostumei. Porque é recente. Eu estou me acostumando, eu ainda tenho um negócio dentro da boca, Porque realmente muda um pouquinho a voz. Muda. Aí você pode ir pro podcast. Eu até pensei hoje, eu falei assim, eu vou tomar uma bronquinha do meu... Não não dá bronquinha. Do Fábio, mas tá tudo bem. O legal popularizou bastante, porque muito adulto está usando, até pelo fato de não ter aquele monte de coisa cinza na boca ou branca, né? E a criança, o pré-adolescente, que eu acho que facilita muito... Porque, tira para comer, facilita para higienizar. Eu acho que para a criança a preocupação é perder. Mas assim como era o aparelho móvel antigamente. Também, mas assim, imagina daí a questão de trauma também que a gente não falou, né? Criança que está hoje no jiu-jitsu, no surf, no skate, no futebol, levando uma bolada, levando uma cotovelada, com a alinhador, tu não tem esse trauma mais. Sim. Cansei de atender dentro das emergências, boca rasgada, né? Eu sou da época que quando eu comecei a ortodontia, eu sou formada há 28 anos, a gente usava aquele freio, arco extraoral, né? E eu já freio de burro, né? Chama popular aí de freio, né? Tinha um cabresto também, aquele que colocava aqui. Isso, freio. Imagina isso. Que ele era um aparelho removível, preso
na cervical ou na cabeça, assim. Funcionava aquilo? Não funcionava nada, funciona, é um excelente aparelho. Deve funcionar. Ele é O cara fica aparelho. amarrado. Mas é removível. O cara fica lá amarrado com o negócio pra... Só que o paciente assim, tira para praticar esporte, né? Eu já atendi uma emergência também de um garoto que foi jogar futebol de salão com o arco astoral, ficou preso na rede. Daí arrebentou banda, arrebentou tudo, rasgou a boca. Né? Mas acontece, né? Mas fez gol? Com o alinhador, não sei se fez, na rede de proteção, E com o alinhador tu não tem esse trauma, né? Tá? Essa preocupação. Perder, pode acontecer de perder também. A gente, se perder, a gente pode repor a unidade que perdeu. Ou passa para a próxima. Conforme o estágio, conforme o tratamento. Né? Passa para a próxima, usa mais tempo a próxima, né? Além da eficácia, que isso já está comprovado, o planejamento hoje, eu não sei como que era com o fixo lá, com tudo aquilo lá. Eu acho que existia também um planejamento, mas hoje, por ser, já ter também toda essa parte tecnológica, você consegue planejar melhor a entrega. O alinhador, ele é um aparelho customizado para a necessidade de cada paciente. Então, o teu alinhador não cabe no do Thiago, não cabe no meu tratamento. Tá? E para os teus dentes, cada movimento, imagina que para cada grupo de dente ou para cada dente individualmente, eu faço uma movimentação. E eu faço isso tudo antes. Então, o paciente chega no consultório com aqueles exames, né? Nada de pastinha hoje, né? Tudo digital, tá tudo em arquivos. Ele com o escaneamento que a gente já fez, eu levo isso para um software de planejamento, um CAD, né? Para fazer um designer desse planejamento. E planejo toda a movimentação dele, ou por etapa, até o final do tratamento. Às vezes a gente divide isso em etapas, né? Então eu sou mais proativo, que eu sei, preciso movimentar tal dente, preciso primeiro criar o espaço para o dente movimentar, e eu vou criando isso. O aparelho fixo, ele é um aparelho estandartizado, então um aparelho que eu comprava para usar em ti, talvez, seria o mesmo que eu ia colocar no Thiago. Com raríssimas exceções ali de prescrições, tá? Mas de forma geral, ele era estandartizado. Imagina tu com um dente bem posicionado e o outro que está bem tortinho, né? Talvez aquele paciente. A prescrição desse aparelho era o mesmo para os dois dentes. Hoje, com o meu planejamento proativo no digital, esse dente está bom, para mim ele é uma referência, eu vou movimentar ele muito pouco, ou se eu posso muitas vezes nem movimentar esse dente. Eu travo esse dente no planejamento e movimento os outros. Previsibilidade. A previsibilidade disso é muito... Então, eu chego do ponto A ao ponto B com maior velocidade de tratamento. E no fixo, tu chegava com a tua experiência, né? Porque tu não tinha Tu era muito reativo, né? Prévio, tu tem um planejamento, tu vai usar, mas assim, o paciente vem na consulta seguinte, vamos ver o que aconteceu. Aconteceu aquilo que eu planejei? Não, corre atrás. Daí você é muito reativo nessas ações. E muitas vezes isso se torna longo. Né? E também tem o paciente que tem que colaborar. Nas duas situações. Ele vai falar, você vai usar o aparelho 2 anos, mas você tem que usar aquele tempo que ele falou ali. Exato. Se não usar, não vai... Como tudo, né? Nas duas situações, o paciente sempre, a parte humana, a gente facilitou os processos, mas a gente tem o ser humano, o paciente e o dentista, né? Tem que ter a aptidão aqui, o dentista ali, o treinamento, e o paciente tem que vestir a camisa, não tem que querer ser tratado, tá? Eu digo isso. Quer ser tratado? Isso eu tenho que usar tantas horas por dia, eu não quero. Cola o aparelho lá, mas você vai cuidar? Tá colado, eu esqueço. Então, você não está pronto para receber um tratamento. Você não quer ser tratado ou não quer tratar o seu filho, né? Aí eu falo isso, pai, olha, mas você não vai usar esse alinhador. Eu falei, se você já está pensando assim, talvez... acha que vamos colar um aparelho lá e aquilo vai funcionar sozinho. Não é assim que funciona. Vai se incomodar muito mais com o aparelho fixo, né? Talvez, do que com o alinhador. Sim. Tá? E os efeitos colaterais disso tudo também, né? Eu digo que o aparelho ortodôntico, seja fixo, seja alinhador, eles são remédios para tratar dentes tortos. E como todo remédio, todas as nossas ações podem ter efeitos colaterais, né? Sim. E o final, aquilo da pergunta inicial que tu fizeste, mas não é só estética. Não. É encaixar os dentes numa posição boa para poder mastigar melhor, poder proteger um dente com o outro, a estética vem por consequência. Eu estou usando o meu exemplo aqui porque eu acho o trabalho de vocês é uma dupla, né? A gente fez todo um tratamento dentário. Isso. Quando eu voltei agora, né, todo ano eu vou no dentista, todo ano eu tô lá. E aí eu cheguei com uma reclamação para ele,
de uma coisa estética minha, que estava me incomodando, e graças a Deus estava tudo bem com os meus dentes, fez limpeza, tudo bonitinho, prevenção, tá tudo certo. Mas você vai pro doutor Fábio, porque isso que você tá me reclamando, a gente pode corrigir, mas vai ser melhor, né? Então, assim, eu acho que essa... E aí, depois eu volto para cá, enfim. Essa prevenção hoje, toda essa parte de prevenção digital, quando a gente fala, como que a tecnologia ajuda o paciente no dia a dia? Como que vocês... Eu sentei ali, na consulta. Um exemplo, por exemplo, no teu caso, assim, a gente tem um trabalho com muita simbiose, nossos trabalhos se completam, assim. Uhum. Um exemplo, por exemplo, chegou o paciente assim, existem 2 tipos de prevenção. Prevenir dar um dano estrutural ao paciente com desgastes excessivos no dente. Tem muita gente que ao invés de colocar aparelho ortodôntico, vai lá, desgasta os dentes, coloca cerâmica, faceta, enfim, para mudar o posicionamento de dente. Esse não é a conduta que a gente faz. Uma conduta que a gente faz é, eu estou com um dente que ele é bonito, ele está mal posicionado, ao invés de eu desgastá-lo e colocar cerâmica, eu vou fazer um tratamento ortodôntico. Então, isso a odontologia digital facilitou porque a gente consegue enxergar isso antes de iniciar o tratamento. E aí, como a gente trabalha na mesma filosofia, quantos anos juntos já? Uns 20, talvez? 18? A gente trabalha, as nossas especialidades se complementam. Seus dentes se encaixam. Exatamente. Que bonito. E aí a prevenção entra com uma prevenção biológica também. Por exemplo, o escaneamento vai me mostrar aquilo que a gente falou, vai mostrar um dente sujo, está na hora de uma profilaxia. Vai mostrar isso, ela vai entrar nesse contexto. E o paciente visualizando na aquele desgaste que, poxa, não tinha sido visualizado antes. É mais fácil para o dentista visualizar também, para o paciente visualizar aquilo, identificar. Hoje a gente fala muito de síndrome do envelhecimento bucal, né? Uhum. Trincas, desgastes, abfrações. Cada vez mais. Cada vez mais, né? Claro. desse mundo moderno. Isso cada vez mais para pacientes jovens, como muita granola, amendoim. Exato. Hábitos, né? Mastigação, escovação. Solução ácida do dente, tá? Muita ingestão de substâncias ácidas, refrigerantes, etc. E refluxo gastroesofágico. A gente consegue identificar essas superfícies de desgastes. Como eu te falei, a gente pode acompanhar com escaneamentos subsequentes. Se isso está progredindo ou não, né? Tá? Identificar os fatores, obviamente, causais, né? Mas a gente identifica ali com o escaneamento, nesses casos, as consequências, né? Se isso está progressivo ou não, né? E que momento a gente tem ou não que intervir. Que juntar... Esses check-ups digitais detectam os problemas mais cedo. Isso. Para poder, né? Resumindo, é isso. Resumindo, é isso. Esse negócio do envelhecimento é complicado, porque vem a história do hábito, né? A escovação, que você escova muito de um lado, ou escova muito, com força, sem força. E a gente, a longo prazo, novamente, a gente vai lá na faceta, que a longo prazo você só vai sentir isso lá na frente, né? Você vai... Hoje, quantas vezes eu escutei de dentista, você escova o seu dente com muita força. Aí, na primeira semana que você sai do dentista, você tenta corrigir, mas na outra você já tá... Pois porque mudar o hábito de nós adultos é mais complexo, Segunda semana tá escovando forte de novo, quase no cabo da escova, né? Tá no plástico. Scott Bright ali, tá a parte verde. E as escovas elétricas? Legal, sabe? Eu uso particularmente, tá? Eu uso em casa... particularmente, eu gosto muito, tá? Muita gente não gosta, às vezes, porque ela é muito forte, às vezes ela machuca a gengiva, mas assim, eu instruo os meus pacientes ao uso da escova elétrica, tá? E uso e gosto. Mas tem escova boa e não tem escova boa. Pronto, depende da marca, né? Claro, depende da marca comercial, exatamente, tá? Tem uma para você reservada lá, que era para vir hoje, mas amanhã você tem consulta. Olha, você vai... que maravilha. Vou antecipar aqui o seu... E depois dar um feedback. Porque eu, particularmente, gosto, uso. Tem um monte de artigos mostrando que ela escova melhor, que ela funciona melhor, que ela limpa melhor, tá? Que maravilha. E tem vários tipos hoje no mercado. Tem uns até com um visorzinho. A Apple acho que tem uma já, né? Também tem, tá? Então, várias tem. Funciona. A gente no Brasil ainda está muito atrás disso. O pessoal da Europa, Estados Unidos já estão usando muito. Nossa, eu voltei agora de viagem ali, você tem o corredor de escova de dente, pasta. Nossa Senhora. É grande. É uma loucura. Mas evoluiu muito, tá? Evoluiu muito. Eu já tive experiência com escova que eram rotacionais. Hoje a escova mais ela vibra e a frequência ultrassônica dela que promove rupturas lá da placa dentária em formação, né? Tá? Não do tártaro, né? Quem deixou o tártaro aí calcificar, que é a placa dentária que envelheceu,
na boca, só o dentista remove. É né? quase uma profilaxia, né? Dentro de delícia. casa, mas é uma assim, delícia. Eu acho que eu interessante. sou uma das poucas pacientes que gosta de fazer profilaxia, né? Fica bom. Ai, depois coisa boa fica aquilo, limpo. limpando, adoro. Fica É uma uma maravilha. Eu acho uma maravilha. Eu adoro limpar aqui. E bem. aquele negocinho que substitui ou não o fio dental, que é um jatinho de água também, eu adoro. Eu Isso. poderia, farmácia esse Waterpik. corredor é um lugar que eu... Mas o fio dental, eu acho que ele não é substituível ainda, tá? O fio dental, ele faz se necessário. Ele vai em locais onde nenhuma escova, nenhum jato d'água consegue penetrar e limpar, né? O suco gengival ali em volta do dente, né? A papila gengival. Isso é Mas assim, importantíssimo. ó, agora falando, né, eu acho ainda existem, né, produtos acessíveis. Escova de dente mais barata, pasta de dente mais barata, fio dental é uma coisa cara. Eu acho uma coisa cara, fio dental. Mas tem Se fio você- dental que tem diversas Então, marcas. vai né? ter várias marcas, mas tem o fio dental bom, tem o fio dental que não é bom. E assim, tem gente que talvez não consiga comprar um fio dental bom, e aí vai passar o fio dental enrosca, e aí, olha, a gente tem de um tudo. Tem pasta de dente que são caríssimas. Hoje você tem um mercado, que eu falei, tem um corredor ali na farmácia específico para isso. Mas já foi pior, né? Sou de uma geração que existia uma, duas creme dentais máximo. no máximo. Colinos. Com Lembra? abrasividade, Com lembra? abrasividade, Que tinha né? A propaganda era maravilhosa na televisão, né? Era emocionante. Era quase uma faceta. Era quase uma faceta. Desgastava o dente. Ao longo né? do tempo, a faceta estava preparada. Eles já Já estavam- foi pior. né? Hoje Mas a eu prepara- acho ainda a saúde bucal do Brasil nesse sentido, tá? De compra de escova, fio dental e creme dental, eu acho caro. É caro, acho eu caro. também acho Eu caro. acho caro, eu acho ela pouco acessível. Já foi muito mais, claro, porque tinha. Mas hoje tem muita variedade. Você encontra hoje cremes dentais caros no mercado. E a diferença é nítida. Quando você usa um material, um produto bom, é sem nítida dúvida. a diferença. Sem Assim, dúvida. escova de Creme dental, dente, principalmente, chega a ser perigoso. Chega a ser perigoso. Chega a ser Exatamente. perigoso, porque... A gente tá falando de escova elétrica, daí você troca aquela cabecinha da escova elétrica, né? As cerdas. Você troca de quanto tempo ali, né? E, poxa, e você vai comprar, são caras. Tudo bem que a gente parte do pressuposto que quem tem uma escova elétrica, ok, mas é caro. Então é caro, não é barato. Então muita gente deixa de usar por causa disso. Sim, eu também acho que poderia... Vamos falar sobre odontologia de sono, do sono, que eu acho uma coisa... olha lá. Vamos lá, do soninho. Então, uma das áreas que eu atuo também já há muitos anos, né? Que é a odontologia do sono. Legal. Assim. Existe a medicina do sono, né? E dentre os tratamentos ali, principalmente voltados ao ronco e à apneia do sono, tá? Que é, por definição, uma obstrução total ou parcial da parte respiratória superior, né? Tá? Isso acontece durante o sono por um relaxamento mandibular, né? E que obstrui a orofaringe, a garganta, a passagem de ar. E o paciente, ou ele só ronca, né? E ronco tem um problema não só social, porque quem está do lado sofre, seja o cônjuge, seja os amigos numa viagem, num passeio. Eu ia falar, seja né? o cara do teu lado no avião. Seja o cara do Já teu lado aconteceu no isso. avião. Que chato, né? E, assim, fragmenta o sono dele também. O barulho fragmenta o sono dele Não também. tá dormindo bem. Então, esse é o problema barulho, o ronco. E a apneia é a parada respiratória, momentânea, né? Como se o paciente tivesse um engasgo, um afogamento. Então, a hora que ele para de respirar, ele faz sobrecarga cardíaca. E tem paciente que faz isso inúmeras vezes por hora de sono, durante o seu sono, né? E fragmenta muito sono. Então, se ele não dorme direito, ele já não acorda bem, a produção dele é ruim. E vê isso durante numa o dia. polissonografia, né? E vê isso no exame polissonográfico. Daí a gente tem solicita esse exame, o paciente chega com a causa, geralmente alguém do lado, né? O cônjuge, colega. Reclamando. Tem inúmeras situações, né? Assim, Não seria mais fácil exemplares. mudar de quarto, assim? Mas às vezes nem no outro quarto, né? Imagina a situação de hotel, né? Eu tenho tudo paciente que geralmente paciente adultos, né? Que eu tenho ronco na criança também, que é uma outra situação. O paciente adulto que viagem de amigas, assim, fala, ninguém quer dividir o quarto comigo. Não, claro. Olha que situação Não, é desagradável. desagradável social. É né? horrível. É horrível, É né? horrível. E daí, então a gente solicita o exame, tem uma avaliação médica também, e dentre a classificação ali, a hipopneia, né, ronco primário, hipopneia, apneia leve, moderada e severa, o aparelho, existe um aparelho Aí vem os intraoral, tratamentos. tem os tratamentos, e o aparelho intraoral, onde o dentista atua, né, ele está indicado ali para apneias, né, o ronco primário, apneias leves e moderadas, e em alguns casos na apneia severa também. Mas pega a grande maioria deles, Pega a né? grande maioria, até porque
é algo perante aos outros tratamentos, né? Que é o uso de CPAP, né? Também, que é o mais comum, né? Não invasivo. O paciente acaba sendo relutante ao uso do CPAP. E o aparelho intraoral, um aparelho que cabe na mão, é uma placa superior e inferior, que mantém a mandíbula projetada para frente durante o sono. Então, na hora que ele relaxa a musculatura, a mandíbula ela fica projetada para frente. A gente tem alguns ajustes um pouquinho mais para frente, né? Ou reduz um pouquinho esse avanço, e a gente vai regulando a fase inicial de adaptação dele. Então, a gente tira o paciente de um risco cardíaco, tá? Nossa, Com o uso do aparelho. Então, ele faz sobrecarga cardíaca, esse paciente ele é mais propenso a infartar, a ter acidente vascular cerebral, acidente automobilístico. Existem inúmeras estatísticas. Muita coisa deve acontecer por causa disso e as pessoas nem sabem. Exatamente. Então, o aparelho, ele atua... É o óculos para ler, né? Para leitura. Vai dormir, coloca o aparelho, tá? Ele é um pouquinho desconfortável no início, como qualquer objeto que coloca dentro da boca, né? Qualquer coisa nova. Como são duas placas robustas até, eu diria isso, né? Comparando com o alinhador, incomparável, assim, em volume de aparelho. Mas o benefício é muito maior, né? E o paciente sente isso. O paciente geralmente me liga no primeiro dia. Eu estou preocupado assim, a primeira noite pode ser um pouquinho mais difícil, vai usando gradualmente, né? Igual eu falo lá com o alinhador, vai usando gradualmente. Na grande maioria das vezes, o paciente me liga na primeira noite, pós-primeira noite, Fábio, faz tempo que eu não dormia. Que bom. Eu dormia. Eu falei, vamos acompanhar. Foi o cônjuge que ligou, né? E às vezes os dois, às vezes o cônjuge vem junto. O cônjuge vem junto na consulta, primeiro para falar, doutor, muito dá um obrigado, jeito. Tive uma noite de sono maravilhosa. E o Atrasa para segundo, consulta fala que tá assim, dormindo. Tá maravilhoso, tá? E quem ronca, assim, para de roncar ou reduz o ronco, né? Muitas vezes existe uma intervenção comportamental também, né? Paciente que é mais gordinho, né? Que acumula mais tecido gorduroso ali, né? Tem os hábitos da vida também, tem que mudar isso, bebida alcoólica, comer tarde, tem a gente chama de higiene do sono. Daí a gente entra nessa ação também, né? Só o aparelho não resolve, É um né? conjunto mesmo. Vai tomar um remédio para pressão, se continuar com a fritura, sem atividade física, É um talvez o combo de remédio coisas, não compense, né? Até o bruxismo, que um monte de gente tem, acho que a grande maioria, né? E acha que não tem, nem sabe que tem. Isso Você é bem tem, comum. se você já aconteceu de você perguntar, você range os dentes da noite? Não. Sim. O paciente muitas vezes não tem noção, né? range, o mais né? comum hoje é o bruxismo de vigília, o acordado, tá? Do que o noturno, porque, né? O de vigília é pior ainda, Pior porque a gente ainda. faz acordado, imagina à noite, no inconsciente, do sono. Mas esse aparelho do ronco e apneia é legal, porque também ele protege do bruxismo também. Sim, Né? sim. Ele protege também. São Eu duas tô placas adorando o grossas. meu também, porque caso O alinhador. venha, o alinhador já tá me ajudando com isso também. Perfeitamente. E o legal desse aparelho do ronco e apneia, você confecciona ele todo com o digital também. Escaneamento. Sem moldagem, eu Sem escaneio, mando Sem pro aquela laboratório. melação. O laboratório imprime as placas, depois coloca os artifícios para encaixar na boca do paciente. Nossa, Aí entra a aquilo é expertise técnica do dentista. Aquilo né? era horrível. Legal. Também está disponível lá no Espaço Oral. Muito bem. E aí eu tenho aqui os dois doutores, que é uma dupla que trabalha aqui, além de serem essa dupla lá no consultório, eles ainda dão cursos e palestras. Damos, aí legal. Olha que legal. Assim, a gente, sem querer, a gente dá aula e palestras para a mesma empresa, para o mesmo grupo de empresas, né? Sem querer. Sem querer. Pura coincidência. Por pura coincidência. Então, eu dou na parte da reabilitação digital, estética, implante, cirurgia, o Fábio dá na parte de ortodontia. E a empresa cresceu muito por esse lado. E a gente começou, os dois viramos dando aula para essa mesma empresa. Claro que isso foi um start, né? A empresa nos chama, a gente vai dar aula pelo Brasil afora, aí, em prol de tudo que a empresa nos oferece. E também ministrando cursos de consultoria. Então é uma coisa bem legal que a gente começou a fazer. E é muito legal, acho que tem muita troca, né? Você ali a vivência com outros profissionais, com uma geração que vem vindo aí legal. Tem muito dentista ainda, tem muito profissional que... Às vezes eu falo assim, você vai num profissional e fala assim, esse cara, ele parou de estudar, né? Você olha assim, tem uns que param de estudar, literalmente, né? Que seguem com aquele... Só não seguem tem com uns a amálgama que nunca estudaram. Só não seguem com a amálgama ali porque
não deve nem consegue vender comprar, mais. não Mas consegue comprar mais. tem muita gente que parou mesmo e tem muita gente, deve ser muito legal essa troca, vocês gostam de dar curso. Muito. Eu não tracei inicialmente a minha profissão para isso. Eu sou o dentista bumbum no mocho, né? Eu gostava do cheiro do eugenol no consultório, né? E depois da minha especialização, eu fui convidado para ministrar algumas aulas. A partir de então, tomei gosto, né? Mas eu me afastei um pouco desse mercado. E nos últimos anos, na empresa de alinhadores, né? Que eu sou embaixador e represento lá a Clear Correct, né? Que é de um grupo americano. É uma empresa americana de um grupo suíço, né? Que é o grupo onde tem os implantes, a parte de reabilitação que o Thiago faz parte também. Por isso que a gente faz parte do mesmo. E foram caminhos distintos, assim, né? Foram diferentes. As coisas foram acontecendo para o Thiago, foram acontecendo para mim. Eu voltei também, né? Fiz uns freelances, vamos dizer assim, nesses últimos anos. E nos 2 últimos anos, eu passei a ter essa parte profissional mais aguçada, né? E realmente, esse contato, a gente trazer a nossa experiência do consultório, experiência clínica, que muitas vezes um professor universitário acaba não tendo, né? A gente diz assim que é muito teórico, né? E a gente tem muita parte clínica, muita prática, e a gente passar a ministrar isso para os colegas profissionais, né? Na ortodontia, na reabilitação. Isso é muito gostoso, essa troca. Né? Troca de experiência. Essa troca, as e a gente aprende muito com isso, né? Também, com toda certeza. O que eu mais acho de valioso é isso. Que vocês escutam casos de tudo que deve ter... Exatamente. Eu vou dar uma aula agora de 5 horas. Eu aprendo muito mais do que ensino. Até porque vai se preparar, a gente vai se preparar para dar aula, vai preparar material, vai estudar, vai se reciclar, vai deixar tudo atualizado, porque, como falou assim, o Thiago falou antes, as coisas acontecem muito rápido hoje, né? Na minha época de faculdade, a gente pediu um artigo para chegar em dia. Hoje tu entra no... Rapidinho já tem tá um tudo artigo pronto. na mão, né? E vocês ficam nervosos antes de começar? Eu ficava. Agora hoje não Até mais. o juiz apitar, né? O juiz apita para começar o jogo, acabou. Às vezes sempre tem, claro que são alunos de alunos. É difícil às vezes convencer um dentista antigo ou de mais idade ou que usa uma conduta. Por que eu vou mudar para o digital agora? Por quê? Me explica. Por quê? Então eu tenho que tentar convencê-lo. Não é fácil. Então, isso são situações que às vezes você entra num embate científico em aula que o cara assim, tô eu aqui, há 50 anos eu faço a mesma coisa, tô bem. Vai vir um cara que vai vir lá do fundo tá dando certo. Eu falei, deve existir uma resistência ainda de alguns profissionais. Os mais antigos são mais resistentes, né? Eu acho isso. Até porque, imagina tu falar no caso dele, um ortodontista que vai 50 anos botando bracket, vai mudar para alinhador, para quê? O cara lá vai mudar com as massinhas 50 anos, vai mudar com um scanner digital, com uma impressora, para quê? E não é só a parte tecnológica que está ali, né? Exato. Tem a história da mão, tem a história da coisa, de você saber colocar, de você saber mexer, de você, né, ter todo um... Mas isso é inerente ao ser humano, né? Você muda o seu celular, aprendi um novo sistema, mudou a marca do celular, atualizou o computador, uma nova plataforma, tudo diferente. Vai requerer tempo, estudo, prática. E às vezes está ali consolidado, estou fazendo aqui, está dando certo. Teve algum caso já de algum profissional que resistiu muito e depois aderiu e voltou e falou, você tinha razão? Eu tenho um exemplo que fui dar uma aula em Maringá, há 2 anos atrás. E tava o cara lá sentado na poltrona. E o cara, ele ficou batendo em mim o tempo todo na aula. Porque eu não quero. Resumindo, 3 meses atrás eu estava em Maringá de novo. Quem estava lá? Ele estava lá. Mudei de ideia. E aí ele me chamou no canto, assim, ele falou para todo mundo, mudei de ideia, fui lá, entrei pro mundo digital, tal. E ele, peguei meu telefone pessoal e ele me troca mensagem comigo hoje. Fantástico, com dúvidas, ou seja, esse cara eu consegui levar. É muito bom, mas isso, é legal. Né? Um reconhecimento muito bom, e é bom, você sabe que você está fazendo uma coisa, né, que você está entregando uma coisa melhor para ele. Às vezes, tu como pessoa profissional, né, eu sempre sou muito cético nas coisas, né, e eu para fazer essa mudança também dos brackets, onde para mim estava dando tudo certo, usava uma mecânica moderna, uma biomecânica moderna, e... Falei assim, por que eu vou usar esse plástico, esse alinhador, tá tudo tão certo aqui. Tem uma zona de conforto ali. Sim, eu tava na zona de conforto, né? E eu vou ter que investir em scanner, eu vou ter que redirecionar os meus estudos. E naquela época, isso faz aproximadamente 10 anos ou um pouquinho mais, comercialmente não era tão fácil, existia uma marca só no mercado, né?
E era difícil as coisas acontecerem no consultório, fazer isso chegar no paciente. Era muito caro. Preço em dólar, né? Claro. E daí eu fiz uma viagem para um congresso fora do país, na Califórnia, e estava namorando isso já, e fui visitar uma fábrica, mas uma fábrica que transformava Brecht. Eu falei que o Brecht é estandartizado lá, é a única fábrica que eu conheço no mundo que fazia um Brecht exclusivo para a necessidade do paciente. Era da marca que eu usava, do Brecht, mas ela fazia exclusivo, e a gente foi visitar etapa por etapa, desde o planejamento digital, que é muito semelhante hoje, e eu me apaixonei por aquilo. Falei, olha, eu posso entregar um tratamento específico para aquela... Eu calcular a dose do teu remédio, né, como se fosse numa farmácia de manipulação. Eu vou calcular a necessidade desse Brecht aqui. Mas o representante estava junto e falou assim, esquece que isso não chega no Brasil. Esse Brecht não vai chegar no Brasil, e não chegou no Brasil. E nem veio. Custo operacional era muito grande para chegar isso no Brasil. Mas eu me apaixonei pela metodologia, por esse fluxo digital da recepção. Na época ainda eles recebiam uma moldagem, a massinha, uma borrachoide. Lá na fábrica eles colocavam gesso, separavam isso, faziam um escaneamento de mesa. Poucos consultórios, isso nos Estados Unidos, né? Poucos consultórios, faz 2016, quase 10 anos. Poucos consultórios enviavam um fluxo digital. Tinha um scanner naquela época lá, né? Tá? Então, e a partir dali ele desenhava todo aquele setup digital, os dentes se movimentando, e faziam brackets e fios específicos para aquele paciente. É obviamente que assim, a biomecânica ele é diferente do alinhador. Mas eu me apaixonei por aquilo, eu voltei para o Brasil Por e esse falei processo. não vai ter esse bracket, mas eu vou direcionar o meu pensamento para esse fluxo agora, e a partir dali a gente foi explorando tudo. Toda essa tua bagagem que tem, a gente ensina isso em aula, né? Sim, que legal. É importantíssimo, né? Que legal. Eu podia ir um dia assistir, né? Claro, é bem legal. Eu adoro. Então, agora vamos lá. Que mensagem vocês deixam para quem ainda tem receio de tratamento com tecnologia envolvida? Porque assim como a gente falou dos profissionais que têm uma resistência, com toda certeza deve existir também pacientes com essa resistência. Tem. Quer ali tomar injeção e fazer o raio-x com aquele negócio que enfia, que machuca a gente, lembra? Eu fui muito no dentista na minha vida. Eu ia todo mundo. Eu vejo assim, eu acho que eu acho que os pacientes eles estão cada vez pedindo mais tecnologia pra gente. Eu acho, olha... Hoje em dia, poucos estão com esse receio da gente usar uma técnica nova, porque tudo tem muito embasamento científico, né? É encantador, na verdade. Exato, quando você chega ali, você fica encantado mesmo. Você olhar, você ali com o scanner e você olhar a sua boca e conseguir ver aquilo com tanta nitidez, com tanta clareza, você realmente, sem dor, sem... As consultas ortopediátricas que a gente faz, que eu faço lá, e eu estou escaneando a boca do pequeno, né, do meu paciente, e os pais estão do lado, aí eles levantam da cadeira e vêm do lado. Doutor, posso ficar aqui do lado? Posso ver? Na minha época era diferente. Falei, olha que legal isso. Até porque eles me visitam, né, o acompanhamento semestral ou anualmente, e eu vou montando essa boca, a troca de dente, eu acompanho tudo isso aí, né? E é sensacional essa visualização. A tendência é ficar cada vez mais fácil para o paciente. Sim, para os dois. Para vocês também. E aí o paciente ele vai ter muito menos receio de fazer um tratamento com uma nova tecnologia, com um novo alinhador, com uma nova cerâmica, com um novo implante, enfim. Porque o dentista tem essa coisa, né? Ir no dentista, o cara, você fala, tem que ir no dentista, né? São raras as pessoas que vão, que gostam de ir no dentista, né? Ir no médico é chato. Eu não gosto de estar sentado na cadeira com o paciente. Eu acho que eu sou meio estranho. Eu tive hoje no meu dentista, ela é sensacional. Eu adoro o dentista, ainda mais depois que eu comecei a ir no espaço oral. Obrigado. Eu adoro. O Thiago. Eu adoro. Eu adoro desde a Eli ali na porta, aí vem o Thiago, aí vem o Dr. Fábio. Legal, então eu a gente gosto. Quando ela me manda mensagem, confirma, vai olhar minhas mensagens. E a gente adora te ver na nossa agenda. Viu? Adoro. Lá, a Paty vem hoje. Eu adoro. Legal, que bom. Muito bom receber vocês. Obrigado. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer. Tenho certeza que a gente aguçou a curiosidade de um monte de gente para ir lá. Que bom, obrigado ali pelo espaço. Acho que a gente está fazendo uma odontologia bem legal, assim, bacana, como a gente diz, humanizada, digitalizada. Né? Essa é a nossa ideia. Queria te agradecer também em nome do Espaço Oral, né, da nossa equipe. E espero ter contribuído aí com os assuntos, sanado as dúvidas. Deixo o convite aí todo mundo que estiver assistindo.
conhecer o Espaço Oral, agendar, conhecer o que a gente faz lá no nosso A dia gente a dia. apronta. A gente apronta, realmente. Eu posso até ir no dia também. Vai junto. Vocês podem me contratar para ser eu fico ali do lado. Né? Não tem aquela. Antigamente tinha assistente. Hoje em dia não precisa mais de assistente, né? Hoje facilitou tanto, muito, para uma Nossa, cirurgia, aí para uma tinha que coisa a pessoa, clara. lógico, às vezes sim, precisando, sim. tem que ficar lá, a pessoa segurando a aguinha, tirar um negocinho. Hoje em dia acho que facilitou até isso. Muito. Demais. Muito bom. Legal. Tá feito Muito o convite. obrigada. Espaço Oral Multi fica aqui no Multi, aqui no Rio Tavares. Exatamente. Eu vou colocar ali o Instagram, tudo bonitinho. Legal. Foi um prazer. Obrigado, Eu adoro Tudo vocês. nós, tá? Obrigado, nós também. Reciprocidade pura aí. Obrigada. Beijo, Valeu. obrigado.